No vídeo de hoje do quadro Você Sabia, vamos falar sobre sociedade e eu vou mostrar para você basicamente dois caminhos. Um, que é o caminho errado de conduzir uma sociedade, e outro, que é o caminho certo, mostrando os detalhes de quem fez pelo caminho certo, como fez, o que cuidou, por que deu certo, quais foram os resultados gerados de uma sociedade bem-sucedida. Do outro lado, a sociedade que deu errado e que se torna pior do que um casamento. Você vai entendendo os detalhes. Eu espero que você não se identifique com o lado errado da história, o lado ruim, porque o seu futuro não é bom. Espero também que ainda tenha tempo de corrigir, se for o seu caso, de ter entrado no caminho ruim. E para começo de conversa, para que a gente consiga definir os dois caminhos e ter a compreensão clara, a gente precisa definir o conceito. Através da definição do conceito, a palavra, o que significa sociedade, você começa a entender o que vem depois dela. Então a sociedade eu costumo comparar com um casamento. A sociedade é uma união muito profunda com um objetivo ou alguns objetivos em comum. É preciso que as pessoas que se uniram na sociedade, assim como num casamento, elas tenham uma visão de futuro e alguns princípios de vida em comum. Não faz sentido uma pessoa que é cristão, aplica profundamente os princípios do cristianismo, e um outro que ele é ateu, absolutamente ateu, e leva muito a sério os princípios dele como ateu, e ele não se dá bem com o cristão. Os dois se unirem num casamento ou numa sociedade, com certeza vai dar errado. E percebe, pode ser um negócio muito promissor, pode ser um negócio que renda muito dinheiro, pode ser um negócio em que o mercado demande muito aquele serviço, mas se na base da fundação do negócio os princípios não baterem, esse negócio vai dar problema lá na frente, e esse problema é o que, na maioria das vezes, acaba com as sociedades. Então, não é o negócio, o dinheiro e o mercado o ponto principal e de fundação. Essa é a base. Se a base não estiver sólida, todo o negócio desmorona. Depois que a base está sólida, óbvio, ter um mercado abundante, ter um bom negócio, saber conduzir vai fazer a diferença. Então, o que eu percebo é que aqueles que escolhem um bom modelo de sociedade, que são bem-sucedidos nas relações com os seus sócios, o que eles fazem? Primeiro, eles já têm uma visão de negócio, um plano de negócio estruturado, documentado, eles sabem aonde eles estão e eles sabem para onde eles querem ir. No meio desse caminho até chegar no objetivo do negócio, que pode ser, por exemplo, 1.000 clientes, 10 mil clientes, 100 milhões de faturamento, 50 milhões de lucro, não sei, vai ter um número, um futuro visível, palpável, em que o número confirma que a gente chegou naquele futuro. Então existe alguém já com essa visão, com esse futuro, com esse plano documentado, planejado, organizado. Para chegar até esse futuro, essa pessoa, esse fundador, ele percebe que ele não tem todas as pessoas, recursos e habilidades necessárias para chegar lá. Ele precisa de uma coisinha muito conhecida chamada ajuda. Ele precisa de ajuda, sim. E aí, a ajuda vai vir através de consultores, vai vir através de funcionários, vai vir através de parceiros de negócio e, eventualmente, ou seja, pode acontecer também, uma sociedade. Então, a sociedade, como é um casamento, a boa sociedade ela começa depois que já existiu um namoro. O que é um namoro no mundo empresarial? Uma relação de prestação de serviço ou de fornecimento de materiais, mão de obra, enfim, como parceiro de negócio, como funcionário, eu não sei. Pega essas relações que não são tão compromissadas quanto a sociedade e qualquer relação que essa pessoa já desenvolveu por algum tempo, que teve tempo de contato, que mostrou o seu valor, o seu jeito de fazer as coisas, os seus princípios, se está interessado nessa visão de futuro que o negócio vai, essa pessoa, depois de algum tempo, e esse tempo depende de pessoas e negócios, mas a gente observa aí no mínimo 6 meses, 1 ano se conhecendo, no mínimo. Depois, tem gente que fica 2 anos, 3 anos, 4, numa relação de trabalho, que é o equivalente ao namoro, e aí em algum momento lá na frente percebe, então, o fundador, o dono, e também percebe essa pessoa faz sentido uma sociedade. Por quê? Porque na sociedade a postura da pessoa será diferente, o comprometimento dela será diferente, assim como no casamento. Quando você está num namoro, muitas vezes você não mora junto na mesma casa. Então você conhece, visita, passeia, tem os bons momentos, socorre nos momentos de doença, ajuda também, faz parte do namoro. Agora, quando vai para o casamento e mora junto, vive igual casado,
aí tem muito mais tarefas, muito mais responsabilidades. Você vê o lado feio da coisa, você vê a sujeira na cozinha, você vê aquela roupa jogada e mesmo com o lado feio, você decide continuar. Essa é uma sociedade, um casamento que está alinhado para ser bem-sucedido. Dito isso, que eu espero que seja o seu caso e você esteja exatamente nesse caminho, percebe que do ponto de vista jurídico, quais são os documentos fundamentais para que essa sociedade seja bem estruturada e construída? Contrato social, obviamente, é onde constam os sócios dessa empresa e ali ele já começa a delimitar quanto que cada sócio tem da empresa, qual a função que cada um faz, quem pode ser o administrador, poderes para comprar, vender, fazer empréstimos, assumir obrigações em nome da empresa. Então, já se começa uma definição mínima. E o segundo documento, esse sim é até mais importante do que o contrato social, porque ele vai no detalhe como se fosse em casa, num casamento, sabe? Você tira o lixo, eu lavo a louça. Você cuida do cachorro, eu troco a fralda do bebê. Isso é definição de responsabilidade no detalhe. Isso consta no acordo de sócios. Então, uma boa sociedade, ela tem um contrato social e um acordo de sócios no detalhe, nas responsabilidades, nas atividades, porque o que mais dá problema nas sociedades é o que não foi combinado. E aqui a gente começa a entrar no caminho ruim, naquelas sociedades que dão errado e que se tornam sim muito piores do que casamento e que o divórcio é traumático e doído. Por quê? Porque faltou combinar no detalhe. Então veja se você conhece alguém assim ou se identifica. Geralmente, a sociedade que dá errado começa com um sócio que diz assim: tive uma boa ideia de negócio, vou fazer assim, vou chamar alguém que pode me dar um dinheiro e quem sabe me ajudar. Deixa eu procurar alguém. E aí a primeira pessoa que aparece e topa aquela ideia e tem um dinheiro, entra na sociedade. Onde é que está o erro nessa escolha, nesse comportamento? Eu, que estou chamando alguém para entrar na minha sociedade, eu não avaliei o caráter, os princípios, os valores. Eu não namorei com essa pessoa, não trabalhei com ela 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, como eu falei, que é o jeito certo de fazer. Logo, eu não conhecia a fundo essa pessoa, eu não combinei com ela o detalhe, e é lá na frente, quando eu conhecer ela e quando o detalhe aparecer, vai ter briga. E é nessa briga que começa a destruição da sociedade. A chave é se conhecer outra pessoa e combinar muito bem. Essa sociedade que é feita sem planejamento, com qualquer pessoa disponível, sem conhecer a pessoa a fundo, é o tipo de sociedade que dá errado. Então, esses são os cuidados importantes e, claro, até na sociedade que dá errado, assim como naquela que dá certo, é fundamental que a gente observe, eu já falei, o contrato social e o acordo de sócios. Por quê? Eu já vi sociedade em que um sócio reclamou porque o outro estava gastando, estava fazendo coisas com o dinheiro da empresa e esse sócio aqui nem sabia o que estava acontecendo. Não tinha uma previsão, não estava escrito no acordo de sócios que esse aqui poderia pedir o extrato bancário a hora que quisesse, acessar a conta bancária, conferir os fluxos de pagamento, as receitas, as despesas. Então esse cara ficou preso, ele ficou no escuro realmente. E nessa situação, ele não tem a transparência, ele não tem os mecanismos para conferir, para de fato ter certeza do bom trabalho do outro sócio, começa a surgir a dúvida e a desconfiança. Com essa sementinha plantada, o mal começa a crescer e a tendência dessa sociedade é ir para um fim pior e mais traumático de um casamento que deu errado. Então, gente, a minha mensagem aqui, claro, trazendo informações jurídicas, trazendo visões jurídicas, mas a minha mensagem principal para você é: se for começar uma sociedade, ou se já tem uma sociedade em andamento, faça do jeito certo, como manda o figurino, como funcionou com os grandes empresários que têm sociedades, como os mais profissionais do mercado fazem, com toda a documentação jurídica, com uma conversa aberta, com tempo de contato, conhecendo a pessoa, porque assim você diminui as chances de dar errado. Pode até ser que dê certo alguma sociedade que você não tenha seguido esse script correto, que eu expliquei aqui, mas eu tenho certeza que foi a sorte. Foi Deus, foi uma bênção, não foi mérito seu. E se não foi mérito seu, você não sabe repetir. Na hora que vem outra, você faz errado. E aí o preço é mais caro ainda. Então, por favor, eu peço, assim, encarecidamente, que você siga essa cartilha, leva muito a sério o que eu estou falando nesse conteúdo gratuito para você não bater depois aqui no meu escritório dizendo: Eduardo, fui enganado pelo meu sócio, minha vida deu tudo errado.
Aí eu vou ver por quê, porque não fez as coisas que eu falei nesse vídeo. Vai custar mais caro. Pode ter certeza que corrigir um problema que já existe vai custar muito mais caro do que resolver ele antes, fazer um preventivo, tá bom? Se organize, se planeje, faça do jeito certo, que eu tenho certeza que é melhor para você. Meu intuito aqui é te ajudar a gerar valor com esse conteúdo, te mostrar qual é o caminho certo, te tirar de enrascadas, te permitir navegar por um caminho seguro do ponto de vista jurídico, para que você faça negócios sólidos e duradouros, tá bom? Gostou desse vídeo? Não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscreva no nosso canal. Ficou com dúvidas? Deixa nos comentários as suas dúvidas, caso você tenha. Vou ver os comentários, responderei. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!